E vem conferir uma análise do capítulo 401 de Hunter vs Hunter. E depois de tanto tempo eu finalmente posso falar, Hunter vs Hunter finalmente voltou, com seu capítulo 401, e ele já voltou com 2 pés no peito, fazendo grandes revelações e deixando muito empolgado os fãs para os próximos capítulos. Então sim, a partir de agora eu vou fazer análises semanais ou quando lançar o próximo capítulo. Afinal, eu sei da condição de saúde do Yoshihiro Togashi, e eu sei que por causa dessa condição de saúde, ele não vai conseguir lançar sempre, e volta e meia ele vai entrar em ato. Tanto que o meu canal tem 1 ano e meio e até agora não tinha nada de novidade de Hunter x Hunter. Então eu vou fazer essa análise, assim como eu faço de outros mangás que tem aqui no canal, assim como, por exemplo, eu já fiz de Berserk quando lança capítulos, eu faço de Boruto quando lança capítulo. Então, para você que tem interesse, é ir consumindo e achar aqui no canal que você vai encontrar análise dos últimos capítulos desses mangás que eu mencionei e de outros, provavelmente, futuramente, dependendo do que você estiver vendo esse vídeo. E bom, como eu falei, esse capítulo já começou com 2 pés no peito. Afinal, estamos tentando descobrir, através ainda daquele mecanismo da água, para saber quem tem NEM, quem não tem NEM, qual que é o seu nível de poder. E aí o assassino misterioso entra, e ele entrando na sala, ele já faz a grande revelação, que aquele teste do copo não precisava ser feito, porque ele já revela que ele tem sim o poder do NEM, e que isso já vai fazer uma grande diferença, porque automaticamente já deixa o Curapaika realmente em alerta. Isso já mostra muito de como o Togashi ele tem total domínio das páginas que ele está escrevendo e também dos personagens que estão ali, porque em poucos enquadramentos e poucas falas ele já consegue colocar um clima de tensão no ar que faz com que você fique preso e queira saber o que vai acontecer. E quando tem a revelação que poderia ser uma baixa do capítulo, você vê como ele já joga outras informações que não são de graça, são importantes para trazer mais conteúdo para o capítulo e ao mesmo tempo completam em questão de mistério, de informação, sem deixar algo chato e expositivo. Realmente é um começo muito promissor, e quando começa a explicar qual é a revelação, fica mais interessante ainda. Porque logo depois que se revela que tem o poder do NEM, vai se falar como funciona o poder daquele personagem, daquela personagem na verdade. E o poder funciona mais ou menos assim. Ela consegue passar o poder dela para outra pessoa através de um contrato. Se ela for completamente sincera de como vai ser o contrato e as duas pessoas aceitarem aquilo, ela consegue passar o poder dela, como ela também consegue receber o poder de outra pessoa. É como se o poder dela realmente fosse feito através de todo um contrato. Se você respeitar, você consegue viver, e se você não respeitar, você vai ter uma penalidade muito grande. É um poder muito interessante, porque no mundo de NEM, onde o NEM define muito do seu poder e muito da sua habilidade, você tirar muito desse poder, ou tirar algo muito importante daquela pessoa, pode mudar a vida dela, mesmo que seja por um curto período de tempo. Então essa é uma revelação interessante, como explica como que é o poder dessa pessoa, que ela vai assinar um contrato, e se as duas pessoas forem honestas, realmente você pode perceber que os dois vão ter vantagem naquele contrato. É um poder muito poderoso, mas ao mesmo tempo muito justo, porque a pessoa não pode mentir. E depois que revela qual é o poder, fala que a ideia é que se alie com o Quinto Príncipe. E se o capítulo já começou acelerado, realmente tendo uma boa tensão, e depois tem uma grande revelação, ele já te entrega mais uma grande revelação, que seria aquela personagem não é alguém qualquer. Na verdade, ela é filha do Beyond Netero. E aí, a partir daí, o Curapaika já fica em alerta, porque aquilo pode significar alguma coisa. E logo depois, antes de falar qual é o objetivo daquela personagem, ela vai explicar como que é o passado dela, e como o passado mostra onde ela quer chegar. Afinal, ela sabe que se ela se abrir, falando qual que é seu plano, falando qual que é seu ideal, qual é seu objetivo, as pessoas vão confiar nela. Ainda mais com o poder que realmente mostra que ela tem que contar a verdade, acaba chegando num ponto onde a história dela realmente é uma verdade do que ela está sendo contada. E isso é interessante, para mostrar como o Togashi é muito bom escrevendo a sua obra. Ele começa com uma revelação que já é muito importante para o próximo ponto, porque senão a gente como público poderia olhar e pensar, ela está mentindo, ela não é filha do Beyond. Mas quando ela já sabe do poder dela e que ela mentir vai ser só
não vai ser bom pra ela, você acaba já induzindo que é uma verdade. Então é um ponto levando ao outro. Explica que realmente ela é uma filha do Beyond e que ela não é a única filha. E aí começa a explicar qual que era o plano do Beyond, que seria, ele ia pro mundo de Kika e a partir dali, quando ele chegava lá, ele acabava engravidando as pessoas. Ele engravidava várias mulheres para poder ter um exército forte. Esse exército forte faria parte de uma união que ele tinha um conceito de fazer. Pelo menos isso é a ideia que ele passava. Esse era o ideal base dele, que ele vendia para as pessoas e que a gente vai saber mais pra frente que ele mentia. Ele engravidava as mulheres para darem filhos fortes, e esses filhos fortes iriam fazer parte da guarda real, ficando perto dos príncipes e a partir daí seria esse o plano dele. Com os filhos perto dos príncipes, ele teria um domínio total de tudo que envolve ali. Então essa seria a sua ideia. E, obviamente, ele não passava uma ideia de que ele seria realmente um ditador ou alguém que iria controlar tudo. Não. Ele passava uma ideia que era para ter filhos fortes e realmente cuidar de tudo como se fosse uma unificação, como se fosse algo bom para o povo. Mas aí a gente começa a entrar no passado sombrio, que é mais uma grande revelação do capítulo, e a partir dessa revelação a gente sabe realmente qual que é o verdadeiro objetivo do Beyond, que seria o seguinte, ele realmente fazia os filhos para entrar na guarda real, e ele passava esse ideal. Nem todos conseguiam entrar, porque nem todos tinham um NEM de cara. Quase todos, pelo menos 10 filhos, tinham um NEM, que era realmente que esse conceito de ele já teria uma força a mais para poder ter uma vantagem e entrar na guarda real, e obviamente subir facilmente de patamar para chegar perto de um rei. Mas uma das filhas, ela acaba não conseguindo passar por esse objetivo, e depois que ela acaba não passando por esse objetivo, ela acaba buscando outras filhas e outros filhos e filhas, e aí ela acaba nessa investigação descobrindo que na verdade o Beyond não é exatamente o que ele fala. Na verdade, ele estava amaldiçoando todo mundo que está ali com o seu NEM, com o seu poder, que seria mais ou menos o seguinte: primeiro, que ele não deixava com que os filhos e filhas se conversassem. Segundo, que contava muito pouco a história dos passados deles, tanto que os pais adotivos de cada uma daqueles filhos e filhas acabam não conversando com eles muito sobre o seu passado, algo que era proibido. E quando esses dois filhos se encontram e começam a investigação, eles percebem que algo estranho está acontecendo. Eles chegam a especialistas em NEM e eles descobrem o que aconteceu, que seria esses filhos que têm o NEM, que são os mais fortes, eles são amaldiçoados com algo que, quando eles morrerem, algo vai despertar e eles vão, de certa forma, matar quem está do seu lado. Então esse era o ideal, ficar do lado da guarda real para realmente fingir que vai proteger pelo Beyond, e quando o filho morresse, ele mataria praticamente, através de um poder que o Beyond tem, ele mataria o rei que está ali, e seria um grande benefício para ele, porque pro Beyond nunca pareceria que ele é um culpado. Parecia, na verdade, que ele é uma vítima. Afinal, o filho morreu, ele nunca seria um culpado pelo filho morrer. Então a ideia era genial através de uma maldição e todos estavam amaldiçoados. E no meio dessa discussão entre as filhas, nessa investigação, eles percebem que tem um grande furo no plano do Beyond, que seria, são 15 príncipes, só que são 10 filhos. Então os filhos não iriam proteger todos os príncipes, não teria como ter. Então nunca faria sentido esse plano, porque ele poderia proteger 10 príncipes que não é o realmente que ele precisava ser. E aí é que chega na grande conclusão, que é: um dos filhos é filho do Beyond. Não dá pra saber qual príncipe é, mas um deles com certeza é filho do Beyond. Então a partir daí joga essa bomba e aí depois ele começa a explicar qual seria o trato que ele faria. E o trato seria: eles não iriam entrar em batalha durante 2 dias. E essas batalhas que eles não iriam entrar seria simplesmente para eles investigar e iriam descobrir quem é o filho. E aí, se eles conseguissem fazer isso, eles iriam ganhar, o Curapai queria ganhar o poder daquela filha, de realmente ter o poder dos outros por um dia. Se ele perder, ele perde praticamente o seu poder por um tempo grande, que seria um poder que deixaria ele fraco ainda mais no momento praticamente de guerra e de traição que está acontecendo ali. E a última coisa do contrato seria que, se ele se encontrasse, era para levar o filho ou filha direto para ela, que ela quer matar com as próprias mãos para poder vingar o que o pai fez ali. Logo depois o capítulo passa e logo depois eles saem da sala, depois que assumem um contrato, e aí um personagem fala que está na hora de trocar de turno, foca no Beyond e percebe que, na verdade, um daqueles personagens que estava lá era praticamente um espião para o Beyond e que ele vai contar tudo para ele, e o capítulo se encerra. Eu achei um capítulo sensacional, muito gostoso de se ler, e olha que alguns capítulos do Togashi são um pouco maçantes, porque ele fala muito, ele não é expositivo, mas ele gosta de explicar e falar muito. Até parece um filme do Nolan, do Christopher Nolan, que às vezes ele explica coisas demais, até mais do que é necessário. Aqui não, aqui a forma como o capítulo foi conduzido me deixava cada vez mais preso para saber o que
que iria acontecer. É a volta perfeita de um mangá perfeito que é Hunter vs Hunter. Togashi chega de uma forma onde ele te entrega um mistério, já te deixando preso. Te entrega uma revelação atrás da outra, com passados importantes, poderes novos e uma grande revelação final que pode mudar o arco a partir daqui. Não é um capítulo qualquer, é um capítulo que em relação ao capítulo individualmente, ele funciona perfeitamente bem, te prendendo para querer ler mais. Pensando no mangá como um todo, você vê como ele também funciona bem, porque ele já traz elementos interessantes para o próximo arco e que funciona muito bem. Você aprende sobre novos poderes, você aprende sobre mais dos personagens, você descobre mais sobre aquilo, e tem mais um fator, ele além de mudar o rumo do mangá já nesse primeiro capítulo, já te faz querer ver mais. A arte do Togashi está cada vez mais linda. Eu sei que ele tem problema nas costas, eu sei que ele tem problema para desenhar, mas você vê que quando ele precisa dar detalhes, ele funciona muito bem. Como, por exemplo, na hora que vai mostrar como que é a maldição dentro do corpo da filha e dos filhos, é muito legal como lembra muito uma arte do Junji Ito. E com certeza ele se inspirou muito para fazer uma temática de terror. Inclusive eu gosto muito dos traços que ele coloca no Beyond em alguns momentos para mostrar algo mais dark. Isso é legal como ele consegue usar os seus traços para contar muito bem o desenho. Quando tá no flashback ele usa muito o detalhe do preto, porque ele tá falando de guerra, tá falando de príncipe, de traição, de família. Ele usa muito o ator do contraste preto para dar aquele peso pro flashback, ao mesmo tempo que ele realmente trabalha na parte mais colorida, mais vibrante, quando tem que falar o momento atual. Gosto muito da arte dele, parece que está cada vez melhor. E esse é o capítulo que prova como o Togashi é um bom escritor, porque qualquer autor que pega um capítulo desse facilmente cairia numa exposição barata que faria com que o capítulo ficasse chato e repetitivo. Aqui não, ele fica atual, bem feito e mostra por que Hunter x Hunter faz tanta falta quando não lança capítulo novo. Eu amei essa volta de Hunter x Hunter. Curta para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 401 de Hunter vs Hunter? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.